Olá pessoal do canal, tudo bem? Bem-vindos aqui para mais um vídeo diferenciado. Nós estamos aqui hoje em São Paulo, na casa do pastor e coronel da reserva Áureo Ribeiro Vieira. E o pastor Áureo, eu estava conversando com ele, eu disse para ele, olha, estamos vivendo um momento bem conturbado na situação política do Brasil. E uma das instituições que esteve aí em voga foram as Forças Armadas. Nós sabemos que muita gente foi para a porta dos quartéis, gritando, salve-nos Forças Armadas, salve-nos Forças Armadas. E hoje eu até estava comentando com ele que eu assisti um vídeo e vi lá uma enquete que foi feita e havia, antes disso tudo acontecer, dessa celeuma toda política ocorrer, as Forças Armadas do Brasil tinham uma grande respeitabilidade. E nessa enquete, quase 70% das pessoas estavam frustradas, desanimadas, desacursoadas com as Forças Armadas. Então, eu, tendo um amigo que é pastor, que é coronel da reserva, falei, vou marcar uma entrevista. Tudo bem, pastor Áureo? Graça e paz. Olá, pastor João, tudo tranquilo? A paz do Senhor aí a todos os inscritos do seu canal, do qual eu também sou um inscrito, né? O fã número 01 do Ministério CACP. E aí, como é que a gente explica isso para o espectador comum, para o cidadão comum? E eu acho que eu não vi ninguém das Forças Armadas sendo entrevistado sobre isso. Aqui eu estou fazendo isso ineditamente. Eu queria então que você me dissesse um pouquinho. As Forças Armadas falharam? Pastor João, talvez a gente não tenha visto pessoas aí comentando, até porque nós estamos com um clima terrível no país, né? Houve um coronel aí que se exaltou lá em Brasília porque a sua esposa foi vítima de um lança-chama lá, alguma coisa de efeito moral, que dá aquele cheiro também, eu não sei se foi da polícia ou de quem. Spray de pimenta, né? Spray de pimenta, alguma coisa assim. Aí ele gravou um vídeo meio que surtando, né? E depois ele já foi punido, ele perdeu a função que ele tinha, foi exonerado e vai ser punido, agora vai responder um inquérito. Na verdade, eu acredito assim, vamos separar essa minha resposta. Nós vamos pegar uma questão histórica e depois a gente chega no contexto atual. Eu não sei se o senhor chegou a ler aquele livro da Vide Editorial chamado 1964, O Elo Perdido. É um livro escrito por um historiador brasileiro, que também tem cidadania polonesa, e um jornalista tcheco. E esse livro ele revela como era a estrutura da polícia secreta da antiga Tchecoslováquia, que não era a República Tcheca ainda, que era a Tchecoslováquia, que depois se tornou República Tcheca e Eslováquia, e como que era o trabalho desse pessoal no Brasil. Então a esquerda, de um modo bem estratégico, nos países abaixo da linha do Equador, o que a KGB fazia? A KGB não atuava diretamente no Brasil. O Brasil era a STB, que é essa polícia secreta, o Serviço de Inteligência Tcheco. Em outros países eram o Serviço Secreto da Hungria, e assim eles dividiam. E esse livro, com várias fontes primárias, várias cópias de arquivos, ele apresenta como que a esquerda se infiltrou em todos os poderes do Brasil. Na diplomacia, nas escolas, na religião. Ele relata o caso de um padre lá português, que teria sido até um dos precursores da teologia progressista no meio católico no Brasil. Esse padre parece que ainda está vivo em Portugal e recebe pensão do Bolsa Ditadura, esse padre. Então veja bem, a esquerda ela se estruturou de uma maneira muito estratégica. Hoje você vai numa associação de bairro, o pessoal é ligado a algum partido e a esquerda ela faz com que as pessoas se filiem ou se tornem militantes. Muito bem, feito esse preâmbulo, vamos pegar agora o dia atual. O que é a direita brasileira? Você conhece associações de bairro, entidades de representação de alguma classe, né, ONGs, que tenham pessoas militantes e que sejam declaradamente de direita? Você conhece algum assim? Não, nenhuma. Eu não conheço. Então, a partir do momento, tem até um sociólogo aí,
eu vi aquele jornalista, o Schiller, da Bandeirantes, citando, ele fez um estudo profundo sobre essa capilaridade das mídias sociais. Então você incentiva um aqui, o outro incentiva lá, e as pessoas começam a se mobilizar, mas sem comando. As coisas começam... Eu faço parte de diversos grupos durante esses últimos dias, o que eu via de fake. A cada dia eu vi uma história que amanhã vai acontecer isso, amanhã vai acontecer isso. Ó, as Forças Armadas do Catar chegaram no porto do Rio de Janeiro ou de Santos. Coisas absurdas. A esquerda não faz isso. Ela tem um comando, tem uma unidade. O que é falado lá no norte do Brasil é repetido no sul do Brasil. E a direita, ela tentou fazer um grande movimento sem ter organização. E as Forças Armadas, elas obviamente precisam atuar dentro da legalidade. Isso é uma coisa que ficou mal compreendida, porque o artigo 142, ele fala que compete às Forças Armadas, né? Elas de fato têm uma missão constitucional, mas por iniciativa de um dos poderes. Quando que isso acontece? Quando de fato esses poderes estiverem vivenciando crises, mas crises graves. Claro, dentro da visão nossa, de conservador, de cristão, há uma crise jurídica no Brasil. A gente supõe isso, a gente vê isso. Tem até pessoas, jornalistas, aquele Greenwald, que é de esquerda, publicou na Folha de São Paulo recentemente, que ele não conhece país nenhum do mundo onde um ministro dá ordens sozinho de prender, de soltar. E veja, as Forças Armadas, elas só poderiam acionar se houvesse de fato um desequilíbrio. Eu trabalhei um tempo no GSI e lá eu trabalhei nessa parte do GLO. Eu despachava com o chefe do GSI para que depois fosse despachado na Casa Civil as ordens de emprego de GLO. Então foi disseminado o Brasil afora. Explica para o espectador o que é GLO. É, Garantia da Lei e da Ordem, que vem desse artigo 142 da Constituição. Muito obrigado. Então, eu cansei de ver WhatsApps, mensagens com uma interpretação completamente equivocada. As pessoas acham que as Forças Armadas vão intervir por conta de um GLO, não é? O GLO é uma missão, um tipo de operação muito pontual. É para resolver problemas específicos em estados, e isso quando o estado ele diz assim para o governo federal: ó, eu não tenho mais condições, os meus meios exauriram, eu preciso do apoio do governo federal. Aí sim o governo federal, por meio do presidente, emite a tal de ordem de GLO. Então começaram a colocar expectativas nas Forças Armadas que na verdade deveriam ser expectativas no Senado. Por quê? Quando lá atrás o STF mudou uma lei que o próprio STF tinha julgado em 2019 da prisão em segunda instância, ali o Senado devia ter atuado. Todo mundo fez boca de siri, fechou. O cidadão comum, ele está mal informado, ele está agindo de maneira equivocada, então. De maneira talvez mal direcionada, porque se eu não tenho líder, olha agora o que aconteceu em Brasília. A gente sabe que isso aconteceu. Esquerdistas se infiltraram constantemente nos movimentos de direita. Como é que entravam? Quando você pega, por exemplo, Marcha das Margaridas, que é um movimento que as mulheres de esquerda fazem aí, MST, MSTT, o cara só entra na muvuca lá com a sua carteirinha de militância. Os caras fazem controle. É muvuca organizada. Então você ficou com pessoas em frente ao quartel, orando, clamando, quando essas pessoas deveriam estar, de repente, em frente ao Senado, em frente ao Congresso, mas sem partir para a violência. Então, talvez em alguns momentos, talvez o ministro da Defesa, que é um cargo político, poderia fazer um Twitter questionando, mas não era uma competência legal dele, a competência era do Senado e do Congresso. Ou seja, faltou para o povo brasileiro aula de OSPB, é isso que fala? Faltou, eu acho que faltou mais aula de OSPB, faltou ouvir as estratégias do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho dizia, e os irmãos precisam entender isso, se organizar com uma maneira de estrutura, de liderança, como a própria igreja é organizada. Ele dizia o seguinte: mais vale você ganhar uma presidência de uma associação de bairro do que uma cadeira no Senado Federal. Deixa eu fazer a pergunta que todo mundo quer fazer em casa. Olha que interessante isso, né? Então veja, dentro da sua perspectiva como coronel, né, que o senhor está na reserva, mas o senhor é coronel, as Forças Armadas, elas estão dentro da legalidade em 100%. Elas estão.
E eu digo mais, houve aí também, além da questão, e eu sei que daqui a pouco vai ter um monte de comentário aí, porque tem um pessoal que, né? Mas eu perdoo esses irmãos, não tem problema. Mas olha só, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, e nós votamos no Bolsonaro, nós defendíamos a visão conservadora, cristã, mas ele insuflou as nossas mentes, eu vejo muitos amigos meus de formação comigo, insuflou as nossas mentes com essa ideia, eu mando 2 cabos e fecho o STF. Lembra um dos filhos dele dizendo isso aí? Para fechar o STF basta 2 cabos e um carro de combate. Não fechou, não era isso, mas alimentou isso das pessoas. Outras situações ele dizia, basta uma canetada. Quer dizer, criou-se uma expectativa de que se muita gente achasse errado o que estava acontecendo, então clamaria-se as Forças Armadas e eles resolveriam o problema. E não é assim que ela age. Não é assim que funciona. Tá. Não é assim Agora, que funciona. dá um exemplo prático. Me corrija se eu estiver errado. Aquele caso que aconteceu no Egito, quando houve lá Outubro Vermelho, Setembro Azul, sei lá como é que foi o negócio lá, acho que lá onda, não sei o que lá, de primavera. Foi em 2011, né? Isso. No Egito teve uma intervenção militar. Então as Forças Armadas egípcias tomaram o poder, restabeleceram a ordem, depois houve eleições democráticas de novo. Sei lá, se é que há democracia no Egito. Mas, diante disso, seria mais ou menos assim que poderia agir as Forças Armadas brasileiras ou não? Eu estou equivocado. Não, porque são sociedades diferentes, leis diferentes. Os freios no Brasil, na verdade, as instituições que falharam, que seriam esses freios, falharam e continuam falhando. Por exemplo, vou dar um exemplo. Qual OAB... Agora parece que eu andei vendo que tem algumas OABs regionais, mas a própria federal. Qual manifestação que você viu da OAB federal em relação às ordens que o STF emitiu de prisão? Por exemplo, uma coisa que qualquer estudante para a prova da OAB sabe, é ilegal, é inconstitucional, não existe mandado de busca e apreensão coletivo. Foi expedido um recentemente. Mas... Então tem certas coisas que não são aceitas no direito brasileiro e que veio sendo realizado. Então, peraí, vamos lá. Então, houve uma infração, tecnicamente falando, sobre um poder, que o STF teria infringido um ato legal. Neste caso, não é as Forças Armadas que têm uma atitude, é o Senado. É o Senado. E outra coisa, não é só o ato ilegal, porque aí tem alguns juristas, talvez mais de esquerda, que defendem, é a falta de credibilidade dessa instituição. Por exemplo, em 2019, o STF, ele votou que as pessoas não precisavam esperar transitar em julgado na segunda instância para prender, porque você tinha prisão preventiva, existe o Instituto da Prisão Temporária. Mas aí, já com vistas a liberar o Lula, eles mudaram isso. Então, nós chegamos agora, recentemente, numa das votações do TSE, a ministra Carmen Lúcia falou a respeito vamos permitir essa censura temporariamente. Isso aí está nos meios de mídia. Então, assim, o que tem acontecido é a falha, né? A gente até comentou esses dias, a crise de liderança das instituições. É isso que tem acontecido. Você pega o Senado ali, senadores que estavam na Lava Jato, senadores que estão tudo agora aí, de boa, abrindo CPI, querendo prender um, prender outro. Então, o senhor está dizendo aí para os nossos espectadores é que não precisam perder fé nas Forças Armadas. Elas continuam cumprindo o seu papel. Não, porque as Forças Armadas, elas sempre atuaram com base na lei. Eu sou testemunha disso. Eu me lembro quando eu era primeiro tenente, ou seja, nós estávamos recém-saídos da Constituição. Para se punir um soldado disciplinarmente, eu tinha que permitir que esse soldado apresentasse o contraditório, a sua ampla defesa, ele podia justificar, apresentar provas. Então, eu falo mais até pelo Exército, as instituições militares, elas sempre primaram pela legalidade. Agora, é claro que numa situação crítica, imagina se você tem uma guerra civil deflagrada no Brasil, por exemplo. Aí é óbvio que vai ter que haver alguma intervenção, seja das Forças Armadas, seja das polícias militares. O problema é que a violência que nós estamos vivendo é a violência da caneta. E a violência da caneta você tem que resolver com outras canetas, com outros poderes, com política, com diálogo, com conversa, senão você não resolve. Então a população brasileira que está nos assistindo, aos irmãos também que estão nos assistindo,
falta a nós conscientização social e política? Eu acho que falta à direita, principalmente, se organizar mais, se estruturar, começar a criar ONGs, começar a criar, se a sua igreja tem uma entidade que faz trabalho social, registra essa entidade, se filia a algum órgão aí, algum associativo, crie cooperativas. É isso que falta. O que a gente mais vê é que qualquer ONG no Brasil que faça um trabalho, às vezes até positivo, como eu estava comentando com você ali, um trabalho social, o pessoal, você vai ver, a maioria é de viés esquerdista. E a maioria tem militância em algum desses partidos. E aí é difícil. A gente comentou até uma ocasião, né? Você imagina em 2018, quando o presidente Bolsonaro ganhou a eleição, o PT estava na sua pior fase, no fundo do poço. Olavo de Carvalho fala isso. Estava arrasado, tinha saído do mensalão, petrolão, e ainda assim, o Lula preso, ele fez com que o Haddad chegasse segundo. Olha só, era muita coisa ainda, o poder, né, que nós estamos falando. O que você que está nos assistindo tem que entender é o seguinte, a começar pela igreja. O nosso espectador aqui é a igreja. Nós estamos falando aqui para a igreja. Aqui são dois pastores, eu sou professor de história além de pastor, o pastor Áureo, além de pastor, ele é coronel e advogado. Então vejam, o que eu quero que vocês entendam é que nós estamos aqui nos dirigindo ao público evangélico. E o que a gente quer que você entenda é que o Brasil ainda precisa ser conquistado. É uma terra a ser conquistada. O Brasil, é importante entendermos isso, é uma nação de esquerda, que para o movimento de direita, que é mais alinhado com a cosmovisão evangélica, chegar ao poder ainda vai muito tempo. Nós temos dentro da igreja um número incalculável de pastores e membros de esquerda, concordando com ideologias totalmente anticristãs. Logo, a igreja e a liderança cristã está falhando na educação desse povo. Porque a igreja não é política, né, pastor? Não. Mas ela precisa não ser apolítica. Claro, ela sofre os efeitos da política. Exatamente. Né? Então, aí até eu fiz um vídeo hoje comentando por que os protestantes têm o epiteto de protestantes. E o nome nasceu de uma ação política. Protesto. Porque o príncipe Carlos V, o rei, né, o imperador, havia proibido que a expansão do protestantismo ou do evangelho reformado saísse das linhas alemãs, e os príncipes alemães mais a liderança cristã de Lutero lá na Alemanha vieram ao rei e protestaram contra o decreto imperial. E eles conseguiram e venceram, porque o protestantismo se espalhou por toda a Europa. Então, de novo, faz aí necessário que nós, evangélicos, cristãos, tenhamos um pouco mais de política na nossa dieta. Eu acho que eu posso dizer assim? Um pouquinho mais de orientação política? Talvez orientação, uma visão mais afinada com a própria palavra de Deus. E entendendo, o pastor João Flávio comentou sobre você conquistar o poder. Existe a questão de você conquistar e de você manter, né? É igual você comprar um carro que é caro. Muitas vezes é fácil comprar aquele carro porque você financiou, tinha um dinheiro guardado. Mas manter aquele carro, pagar o IPVA, pagar o seguro, que já que é um carro caro, você não vai ficar sem seguro, manter fica difícil. E a gente assistiu isso nos últimos 4 anos. O poder foi de fato conquistado, mas não foi consolidado. Não foi mantido. Por exemplo, a esquerda agora vai promover seminários cristãos para pastores que são de direita ter um viés de esquerda. Então veja, o Lula já está trabalhando isso. O presidente Bolsonaro poderia ter trabalhado seminários e congressos para pastores e líderes religiosos de direita. Ensinar por que a direita é mais acessível à fé cristã, é mais alinhada, convergente, né? à fé cristã do que a esquerda, e perdeu-se essa oportunidade. Bom, eu quero agradecer aqui o pastor Áureo. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo. Nós vamos fazer um outro depois sobre grancismo. E aí ele vai falar um pouquinho, porque ele tem especialização nisso, ele vai falar um pouquinho com a gente aí sobre essa questão. Então não perca a segunda parte dessa entrevista, que vai ser muito interessante. Pastor Áureo, suas considerações finais a essa questão das Forças Armadas. Quero agradecer a todos vocês aí. Vamos orar pelo Brasil, né? Não adianta, pastor João Flávio, não adianta agora. Eu vou cercar tal coisa, não adianta.
Se eu partir para um ato de violência, eu vou gerar Perde a mais, razão. eu vou gerar mais violência. É. E como a esquerda é bem treinada, ela acaba se aproveitando dessa situação. Então o que nos compete agora? Dobrar o joelho, lembrar do livro de 2 Crônicas 7,14, né? Olhar para o céu, clamar para que o Senhor tenha misericórdia dessa nossa terra, que é uma terra de muita gente boa, de muitos homens e mulheres de Deus, mas que nós precisamos nos organizar. Para enfrentar esse inimigo, tem que enfrentar de uma maneira organizada. Lembrando que as pessoas de esquerda não são nossas inimigas. Elas têm uma ideologia contrária à nossa fé. Nós devemos nos aproximar deles e conquistá-los com bons argumentos e também com uma boa teologia. Pastor Áureo, obrigado pela sua... Eu te agradeço. Pelos seus comentários, pela sua entrevista. E a você, até o nosso próximo vídeo. Até mais. Aquele abraço.